Olá, é quarta-feira, dia 18 de janeiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar de seus direitos enquanto consumidor. Isso mesmo, e ainda vamos acompanhar juntos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, tem também dicas de trânsito, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa ele está imperdível. E é bem provável que você já tenha ouvido falar sobre direitos do consumidor. Eles surgiram de forma consolidada aqui no país em 1980 e até hoje têm papel fundamental na sociedade brasileira, pois através desse código é possível conter diversos tipos de práticas abusivas de fornecedores, como cobrança indevida, direito de troca de produtos, propaganda enganosa e venda casada. São alguns dos exemplos. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Adoleide Folha, ela que é advogada e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Cláudio Marinho. Ele é educador financeiro e assessor jurídico do Procon Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo e tirar todas as suas dúvidas sobre este tema. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre este tema com Magdiel Nayal. É comum saber de alguém que já teve problemas com alguma empresa de telefonia fixa ou móvel. No segundo caso, nem sempre as pessoas vão em busca de uma solução para o problema. Foi o que aconteceu com este taxista. O crédito do celular dele sumiu, mas ele preferiu deixar passar. Eu deixei para lá e botei outro crédito e não corri atrás não. Este aposentado não fez o mesmo. Percebeu a ausência do crédito e reclamou. Eu tinha dado um crédito lá em Jaboatão mesmo, de R$20, e esses R$20 sumiu. Aí, quando eu fui no Procon, lá de Jaboatão, aí, além dos R$20, de volta para mim, mais R$8. Este estoquista acompanhou a cobrança indevida na conta do telefone da mãe. Ela veio o primeiro mês, ela observou, a conta veio mais alta. No segundo mês veio novamente, aí antes do terceiro mês ela foi lá e fez a reclamação para que eles tirassem esse número da conta dela que estava vindo indevida. Agora ficou a lição sobre a importância de acompanhar as cobranças na fatura. O consumidor precisa estar atento a detalhes como multas e cobranças extras antes de fechar contrato. Em 2016, o Procon recebeu 67.600 denúncias contra várias empresas. No líder do ranking, Celp, Oi Fixo, Oi Móvel, Compesa e Eletroshopping. A lista continua com a Cardiff do Brasil Seguros, Motorola, Caixa Econômica Federal, Samsung Eletrônica e TIM Nordeste. O consumidor ele procurou o Procon, ele reclamou e, na verdade, ele tinha razão daquilo que ele estava pleiteando. Houve realmente uma violação por parte da empresa e não cumpriu o direito do consumidor. Nós divulgamos o ranking aí das empresas mais reclamadas e verificamos que esse ranking, geralmente as 10 empresas, elas sempre são as mesmas empresas que já vêm, inclusive, de anos anteriores. Para reclamar e resolver o problema, o consumidor precisa procurar o atendimento do Procon sem esquecer da documentação necessária. Esse consumidor que sentiu que teve algum direito violado em relação ao seu direito em relação ao direito de consumo, primeiro momento ele faz contato com a própria empresa e tenta solucionar o caso. Daí ele não conseguindo, a gente orienta que ele procura um órgão de defesa do consumidor, nesse caso o Procon. Nós temos aqui a sede que fica na rua Floriano Peixoto, número 141, mas temos mais 58 unidades espalhadas por todo o estado. Então o consumidor verifica a unidade mais próxima de sua residência, ele comparece numa unidade com cópia da documentação pessoal, comprovando de residência e algum documento relativo à queixa que ele quer fazer àquela determinada empresa, seja aquela cobrança que é considerada, a fatura que é considerada abusiva daquela cobrança, ou algum documento como a própria nota fiscal. E aí ele refaz a reclamação, a gente abre o procedimento administrativo e marca a audiência para tentar solucionar o fato. Na maioria das ações, o retorno é positivo. A gente aqui tem um índice de resolutividade que chega até 80% das reclamações que são feitas e que são levadas em audiência. E caso a empresa não concorde em fechar o acordo, o órgão se responsabiliza por tomar as medidas necessárias. Por
sermos um órgão administrativo, a gente tenta a maneira conciliatória. Digamos que o consumidor abriu a reclamação, teve audiência, chegou na audiência, a empresa não ofereceu acordo ou não aceitou aquela proposta oferecida pelo consumidor. Nesse caso, o processo vem para o jurídico e a gente verifica se realmente a reclamação ela tem fundamento, ou seja, realmente houve uma violação do direito do consumidor e a empresa não acordou, essa empresa ela é passível de multa. Pois bem, né? Por menor que seja aí o valor do produto que você comprou, adquiriu algum serviço, se apresentou algum vício, né, algum defeito, algum problema, é muito importante que você corra atrás dos seus direitos. Você tem direitos enquanto consumidor e no decorrer do nosso programa vamos explicar isso bem direitinho para você, querido telespectador. Mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar conosco aqui do nosso programa. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você já teve dificuldades ao tentar reivindicar algum direito enquanto consumidor? Liga pra gente, participa, 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode responder a nossa enquete e também mandar alguma dúvida sobre este tema para os nossos convidados de hoje. Essa dúvida também pode ser enviada através da internet, através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você acessa, deixa sua pergunta, daqui a pouquinho ela será respondida. Participa com a gente também através do nosso WhatsApp, 99418-1206, 99418-1206. Manda pra gente a pergunta, daqui a pouquinho teremos o maior prazer em responder a sua dúvida. E o Código de Defesa do Consumidor, ele tem sido um instrumento muito importante para melhorar as relações de consumo aqui no Brasil. Mas ainda há uma grande resistência no cumprimento das regras ali estabelecidas, principalmente por parte das operadoras de celulares, cartões de crédito também, bancos e planos de saúde. Foi o que comprovou também o ranking divulgado pelo Procon estadual. A gente acompanha agora há pouco esse ranking. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre a importância, da divulgação desse ranking das empresas mais reclamadas. Mas primeiro eu queria dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Primeiro as damas. Adoleide Folha, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Walter. Bom dia, consumidor. É um prazer estar aqui, e estar contribuindo, com o direito à informação ao consumidor e estar colocando a nossa experiência a favor, desse consumidor em sua defesa. Também queria dar as boas-vindas ao Cláudio Marinho. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Waldson. Bom dia aos telespectadores. Vamos aí aproveitar esse espaço maravilhoso aí e discutir esse tema. Por mais simples, como a gente falou agora há pouco, por menor que seja o valor daquele produto ou menor que seja o investimento em um serviço, por exemplo. Se existiu ali algum descumprimento, esse produto foi entregue com algum vício, algum defeito, é importante que esse consumidor ele busque seus direitos. O que a gente poderia pontuar? Porque às vezes as pessoas dizem, é muito pequeno o valor que foi investido, deixa para lá, joga fora esse produto. Não deve funcionar assim. É preciso que esse consumidor tenha consciência que ele tem direito enquanto consumidor. Sim, sim. Eu acho que é importante o consumidor ele ter sempre o cuidado logo na contratação, E aí a gente puxa principalmente a questão dos serviços, de buscar todas as informações. E aí com essas informações, na questão do produto também, da oferta, daquele produto que foi ofertado, e não sendo cumprida essa oferta, seja no serviço, seja na questão do produto, da qualidade daquele produto, na prestação, na eficiência daqueles serviços, nas cobranças indevidas, se foi dito que era um valor, que é outro, depois está cobrando outro, se foi dito que ia oferecer um serviço X, por exemplo, telefonia, que você tinha direito a tantos minutos, que você teria ligações ilimitadas e que isso não está sendo cumprido, é importante sempre que o consumidor ele busque reclamar administrativamente junto ao prestador do serviço ou ao comerciante da oferta do produto e registrar inicialmente essa reclamação. Na questão dos serviços essenciais, a gente tem os saques das empresas, que aí é um ponto que eu chamo bastante atenção, que eu acho que deve ser utilizado pelos consumidores, inclusive também ser exigido das agências, e que os próprios órgãos de defesa do consumidor de ponta, que seriam os PROCONs, exigir o funcionamento desses saques, porque eu acho que ele é um canal, o melhor canal que tem o consumidor
para fazer as suas reclamações, porque ali ele pode pedir o cancelamento, ele pode fazer a reclamação, pedir a gravação dessa reclamação, pedir a gravação dessa contratação, que muitas contratações são feitas por telefone, e aí, a partir desta reclamação, não solucionando junto ao prestador do serviço ou do produto, ou à venda, por exemplo, nas vendas pelas internet hoje, ele parte para os órgãos administrativos de reclamação, que são os órgãos que têm o poder de polícia, né? Que pode estar exigindo e multando esse prestador por essa má prestação de serviço, ou por não cumprimento da oferta, ou por uma publicidade enganosa, né? Os consumidores, eles utilizam muito o saque ou ainda desconhecem? Porque geralmente na embalagem do produto a gente encontra, né? Geralmente é um 0800 ou então algum site que esse consumidor pode acessar e tentar solucionar esse problema, a princípio, diretamente com o fornecedor. Após isso, se não conseguir, é que ele vai pegar essas provas, como bem explicou a Adoleide, e procurar um órgão de defesa do consumidor. Exatamente. Hoje o saque, embora assim, uma grande parcela da população de consumidores não utilizam o saque, por achar que não vai resolver, por achar que ele não tem poder eficaz, né, de resolução, mas hoje houve um aumento significativo, principalmente aí pela própria internet, né? Então, homepages, páginas aí, sempre tem o telefone bem destacado do sistema de saque. Eu acho um sistema viável. Inclusive, como a Adoleide colocou, é interessante porque é pelo saque que você vai ter o primeiro contato. Então você vai pegar lá o número do registro, o número do protocolo, pode-se fazer uma solicitação por escrito disso. Então, você tendo esses dados, por exemplo, eu faço uma ligação para o saque reclamando sobre determinado serviço e peço a gravação do áudio. Mesmo que ele não me mande, existe uma presunção de veracidade, que eu apresentando a um juiz, ao próprio órgão, que fiz aquela ligação e foi registrado o protocolo número tal, então já subtende que realmente ocorreu aquilo ali. Já é uma prova para o consumidor. Quanto mais demonstra melhor, né? A boa fé do consumidor, que ele está procurando, ele está tentando. Só fazendo um esclarecimento a questão do saque, que aí a gente tem os serviços públicos essenciais, que a gente tem um decreto federal que regulamenta esse saque, que aí, assim, é obrigatório, todos os serviços essenciais, aí a gente senta, as instituições financeiras, serviço de água, telefone, bancos, né? E planos de saúde, seguros, eles têm a obrigatoriedade de manter, de informar, inclusive informar o consumidor de forma destacada nas suas páginas, na internet, nas contas que é enviado, nos boletos de cobrança, o número desse saque. E nesse aí, há uma fiscalização do governo federal, inclusive os PROCONs podem fiscalizar, se essas empresas estão disponibilizando esses saques, esse número 0800, inclusive dizendo que é um número 0800 de graça. Nesse número, o consumidor ele pode ligar para cancelar, reclamar sobre cobrança indevida. E aí, assim, aí eu faço uma grande crítica. Muitas empresas hoje, que são desses serviços públicos federais, esses saques não estão funcionando adequadamente. Esse canal, não sei se Cláudio concorda comigo, ainda não funciona como deveria funcionar. Por exemplo, nas telefonias você entra, eles ficam com bastante publicidade, que não é para se ter aquela publicidade. Já é para o consumidor entrar ali e já ter o direito de passar para o número que faz cancelamento, que faz reclamação, que ali ele pode pedir a gravação dessa reclamação. E eles dificultam. O que eles puderem dificultar, e aí é onde eu vejo a importância da participação dos órgãos de defesa do consumidor na fiscalização. Eu, por exemplo, assim, eu acredito esses serviços mais assim, as telefonias, como há uma fiscalização maior, eles tendem a ter esses saques tentando funcionar melhor. Mas planos de saúde, às vezes você não tem nem saque, você não tem nem esses 0800 disponíveis. Serviços de água, é difícil você conseguir
reclamar no site da Compesa. Então, assim, são coisas que a gente pode, enquanto consumidor, estar exigindo que essas empresas disponibilizem esse número, porque é um canal que vai facilitar a reclamação. E com esse registro, como colocou Cláudio, se ele partir para uma reclamação administrativa junto ao PROCON, ele já demonstrou a boa-fé dele. Ele disse, olha, está aqui o meu número de protocolo, eu liguei tal dia, até hoje eles não resolveram. E é bom ficar claro que saque é diferente ou é a mesma coisa de ouvidoria? Ah, tá. Eu não expliquei. Eu até comecei que o saque dos serviços essenciais é obrigatório ter. E tem o saque das empresas, que isso aí não é fiscalizado. Na realidade, seria como se ter uma boa qualidade da prestação do serviço dele, do atendimento ao consumidor, que é o saque de atendimento ao consumidor, mas que ele não sofre essa fiscalização que é feita aos serviços essenciais que tem um decreto específico. Então, só distinguindo para o consumidor que o saque dos serviços essenciais, aí a gente chama energia, água, telefone, planos de saúde, há uma fiscalização, que há essa exigência desse 0800. Dos serviços privados, não. Aí é uma política de atendimento da empresa, é um saque que ele disponibiliza, que eu acho que facilita para ele. Opcional. Opcional, porque quando você coloca para o consumidor... A informação. Justamente. Exige do fornecedor que ele apresente a informação. Como ele vai apresentar essa informação, aí cada empresa tem seu procedimento. Em relação a esse ranking, né, voltando para o ranking, né, das empresas mais reclamadas, qual o intuito do PROCON estadual divulgar essa lista? É para mostrar à população que algumas empresas estão falhando ali na prestação do seu serviço, para que elas meio que evitem o consumo, ou não é isso na prática? Qual o objetivo? Vamos lá. Porque foram mais de 67 mil atendimentos, né, no ano passado. Se me permite, eu queria só retroceder um pouquinho. Você fez aquela questão do saque e da ouvidoria. E é importante a gente distinguir as duas. A ouvidoria, eu costumo dizer, é um saque mais elaborado. É onde eu vou apresentar formalmente uma reclamação. Então, ela segue um procedimento muito mais apurado, onde obrigatoriamente a telefonista vai ter que baixar a termo a sua reclamação, vai ter que apresentar a data já para apresentar a resposta e a partir daí ela já vai lhe dar o encaminhamento necessário para que você possa pleitear seus direitos. Quanto ao ranking, o que é muito interessante no PROCON, desde que eu comecei a trabalhar lá, é que esse ranking ele é muito dinâmico. Então, hoje, por incrível que pareça, temos a CELP como primeiro lugar das mais reclamadas. Mas, assim, já teve momentos que foi a Oi Móvel, a gente chegou ao momento de ter lojas de varejo em primeiro lugar, superando CELP, Oi. Então, qual é o intuito do PROCON? Tanto é para obedecer ao próprio Código de Defesa do Consumidor, que diz que cabe ao consumidor ter direito à informação das relações de consumo, ter a ideia também que aquela empresa está apresentando muito problema, então ela tem um significado informativo. E para a própria empresa também é interessante, porque ela vai verificar aí seu nível de qualidade. Por exemplo, a gente já teve exemplos aí de empresas que procuraram o PROCON para ser emitido uma certidão de ausência de reclamação. Por quê? Determinados fornecedores estão exigindo da empresa o mínimo de reclamação possível, por conta daquela questão que o código pega, que é a solidariedade de fornecedores. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você que está em casa tem alguma dúvida ainda sobre este tema? Liga pra gente, participa, 3424-1977, linha interativa, você pode ligar, deixar sua dúvida, pode mandar também sua pergunta através do 99418-1206, 99418-1206. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já!
E hoje no programa estamos falando sobre direito do consumidor. Isso mesmo, e agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no site Brasil Post. 10 direitos que você tem ao usar seu celular e nem faz ideia. As empresas de telecomunicações são líderes de queixas aos órgãos de defesa do consumidor. E apesar das operadoras já serem as mais reclamadas, muitos consumidores ainda não sabem ao certo os seus direitos. De acordo com a assessora técnica do Procon de São Paulo, a Fátima Lemos, a operadora não pode cortar o serviço quando o consumidor está contestando a fatura. Até que a empresa analise e responda, ela não pode bloquear ou diminuir os serviços. Segundo ela, isso é uma prática recorrente e o consumidor não sabe que tem esse direito. Muitas vezes, ele acaba pagando a conta, mesmo discordando de algum valor, para não entrar na lista de inadimplência ou ficar sem os serviços. Agora a gente vai saber outros direitos dos consumidores com o Valdson Balbino, que está no estúdio. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E muita gente, quando tem dúvida a respeito de algum determinado tema, utiliza ali a internet como fonte de pesquisa, mas muita atenção que às vezes ali na internet você encontra muitos mitos, principalmente a respeito do direito do consumidor. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai mostrar aqui algumas informações e perguntar aos nossos convidados de hoje se se trata de um mito ou de uma verdade. A gente vai conferir aqui o que diz a primeira tela. A primeira pergunta é a seguinte, deixa eu virar para cá para ficar melhor a leitura e para que você enxergue aí de sua casa. Olha só essa primeira informação a respeito de viagens, né? Estamos agora no período de férias, né, Cláudio? Muita gente aproveitando para viajar. Às vezes tem um contratempo e precisa remarcar essa viagem por conta da data. E a tela diz o seguinte, né? A informação é a seguinte: a taxa de remarcação da passagem, ela pode ter o valor que as companhias aéreas quiserem? Isso aqui é um mito ou verdade? Nesse caso aí é um mito. Na verdade, como ele é um serviço regulado, a ANAC a agência reguladora responsável em estabelecer os limites de valores para essas taxas de remarcação. Ok, então é um mito. Vamos agora à próxima informação. Vamos saber se é um mito ou uma verdade, que o consumidor tem 7 dias para devolver o produto, não importando ali o motivo da devolução. Isso aqui é um mito ou é uma verdade? É um mito, porque essa devolução no prazo de 7 dias, ela só ocorre nas compras feitas fora do estabelecimento comercial. Por exemplo, internet e telefone. Então, se o consumidor ele faz uma compra presencial e teve a oportunidade de verificar aquele produto, de olhar aquele produto, ele não pode simplesmente voltar àquele estabelecimento e querer a devolução. Ele tem que apresentar uma justificativa, um motivo, algum vício naquele produto para ele poder exigir essa devolução. Então, esse prazo de 7 dias é só para as compras feitas fora do estabelecimento comercial. O código, ele nomeia isso de direito de arrependimento. Ou seja, eu tenho o direito de me arrepender daquela compra. Então, esse arrependimento, como a Doleite bem colocou, somente para compras não presenciais. Não preciso distinguir ali o motivo desse arrependimento? Não existe justificativa. Não. Já a compra presencial, aí ficaria ao critério da empresa. Salvo, é claro, no caso de vício ou defeito. Vamos já distinguir o que é vício e defeito para quem está em casa compreender mais a nossa linguagem, né? Nosso bate-papo de hoje. O que é que seria um vício e um defeito? Existe uma diferença? Existe legalmente. Mas faz uma grande diferença no código, inclusive na hora de reclamar. Legalmente existe uma diferença. Agora eu gosto muito de dizer, principalmente quando eu estou dando aula, eu costumo dizer aos meus alunos, geralmente confunde bastante. Vício é o que a gente legalmente chama aquilo que as pessoas chamam de defeito. Complicou mais um pouquinho, Cláudio, agora. Vamos compreender. Vamos usar um exemplo. E que isso faz uma grande diferença dentro do código. Comprei uma televisão. Liguei a televisão, a imagem não funciona. Para você, o que seria isso? A televisão está com
Com defeito. Defeito. Isso é um vício. Mas é um vício. Só que aí, legalmente, a gente diz que a televisão está com um vício. Ou seja, quando perdeu uma característica que lhe diminuiu o valor. Uhum. E aí, quando é que seria um defeito pela lei? Aí é quando, pegando esse mesmo exemplo da televisão, eu vou ligar ela e ela me dá um choque. Ou então ela, Deus o livre, explode e causa ferimento em mim. Então é quando aquele vício causa algum dano material no consumidor. A integridade física e material do consumidor. É a segurança do produto, é o que a gente chama da segurança do produto. E isso faz assim, inclusive alguns colegas advogados, nas próprias reclamações do PROCON, nas defesas, eles confundem o vício. Porque, inclusive, o código ele são tratamentos diferenciados. Quando você tem um vício, ele é tratado no artigo... qual é o artigo? É o 12. Exatamente, 12. E defeito, artigo 14 do Código. Qual o prazo que você tem de reclamação de um vício? Você tem 30 dias de quando você recebe o produto que você tem conhecimento, ou 90 dias de quando... 90 dias. Quando é que começa esse prazo? De quando você pega o produto que você verifica que é um vício aparente, que você pode constatar de imediato. Uhum. Mas existe o vício oculto, que você pode reclamar depois. Que é aí de quando você descobre que houve esse vício. Que é por isso que muita gente usa o produto por muito tempo, né? E depois vem esse vício oculto, que é um vício que não é aparente, que você não constata de imediato. Aí você começa o seu prazo de 90 dias para você reclamar. Que aí isso é o que a gente chama de prazo legal, que existe o prazo contratual de garantia que é dado pelo fabricante, que existe essa diferença. Que aí a soma dos dois, muitas vezes hoje os fabricantes, eles dão um prazo só de 9 meses, com os 3 meses do prazo legal é 1 ano. E aí o consumidor tem que estar muito atento a isso, inclusive guardar a nota fiscal de compra, para que ele possa exigir o direito de reclamação. Já no caso do defeito, que aí ele atinge a integridade física e moral do consumidor, que aí quando há uma negativação do nome do consumidor, a gente trata ele como um defeito na prestação do serviço, ou do produto, quando causa um dano à saúde do consumidor, o prazo é de imediato. Assim que ele constata, ele já pode reclamar. Ele não tem essa obrigação esse prazo que é dado pelo Código, que é no artigo 26. Então, assim, há essa distinção na hora de você tratar essa reclamação do consumidor por um vício ou por um defeito. É tanto que o operador do direito, né, ele tem que estar muito atento a isso para poder estar orientando melhor o consumidor nesse sentido. Na prática, existe uma prioridade para os casos serem solucionados mais rápidos? No caso, o defeito que vai atingir a integridade física do consumidor. Aprendi direito? Aprendi, não foi? É isso mesmo. Vai causar integridade... Algum dano à nossa saúde, por exemplo. Nesses casos, existe uma prioridade para solucionar esse problema ou vocês não... Dentro na prática... do PROCON, a gente tem sim uma prioridade, principalmente quando envolve saúde e segurança. Então, por exemplo, a gerência de fiscalização, ela tem prioridade, as equipes de fiscais têm prioridades quando o assunto envolve a saúde e a segurança de uma pessoa. Então, planos de saúde, geralmente tivemos vários casos onde para a fiscalização, que está programada, e vai se fazer essa fiscalização emergencial. A gente trata sempre isso como emergência. Ok, vamos conferir agora mais outra informação que a nossa produção preparou aqui para a gente saber se trata de um mito ou de uma verdade. A respeito da dívida. A dívida ela é extinta dentro de 5 anos, existe isso? É um direito do consumidor? Não. Se ele está negativado ali no SPC e Serasa, ele tem que esperar 5 anos e a dívida vai ser extinta ou não funciona assim na prática? Na verdade, o prazo de 5 anos junto ao SPC Serasa é o período que ele pode ficar constando lá, mas a dívida permanece. E segue o prazo prescricional, né, do Código de Civil. Né? Que cada dívida, se é cheque, se é boleto, tem os seus prazos prescricionais. Então, vai seguir esses prazos. Agora, só pode ficar no banco de dados
que aí é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor. Se ele, dentro de 5 anos, ele não exercer o seu direito de cobrança, ele não pode permanecer com o nome dele, do consumidor, negativado junto a esse banco de dados, da SPC e Serasa, né? Ok, vamos ver a próxima tela. Temos aqui outra informação e queremos saber dos nossos convidados se é um mito ou uma verdade. Em caso de perda da comanda, o estabelecimento ele pode cobrar um valor alto pré-determinado para esse consumidor? Mito Não. ou verdade? Mito. Por quê? Embora restaurantes tenham o direito de cobrar esses valores, hoje a lei estabeleceu um regramento que não pode ultrapassar o valor da confecção da própria comanda. Então, quanto à parte de estacionamentos, a perda do ticket de estacionamento, a gente hoje já tem uma lei publicada e em vigor. No caso da perda de um ticket de estacionamento, o estacionamento poderá cobrar o valor de 3% sobre o valor da diária ou da pernoite. E podendo cobrar juntamente o período que efetivamente o carro ficou estacionado. Quanto a bares, restaurantes, está sendo estudado um projeto de lei para tentar estabelecer valores. Hoje fica mais o bom senso do fornecedor. Aí Na realidade, eu acho que independente, Cláudio, de lei ou não, acho que o fato de você perder uma comanda não significa dizer que aquele estabelecimento ele não tem o controle do que foi lhe colocado, do que foi, por exemplo, em um bar, o que foi servido para esse consumidor, né? Eu acho que é uma cobrança abusiva e no próprio estacionamento, como tem a lei, no meu entendimento, também seria, porque você tem hoje as empresas, ela tem todo um controle do que é ofertado ao consumidor, do que é servido ao consumidor. Então, se você chega no estacionamento, você tem o horário de entrada, é registrado ali a placa do seu carro, ele tem como conferir quanto tempo você ficou naquele estacionamento. Acho que não é um simples papel que pode trazer onerar o consumidor. Quando há a possibilidade de conferir isso. Eu acho que, para mim, eu entendo isso aí como uma cobrança abusiva. E, às vezes, não é má fé do consumidor. Perdeu o tipo justamente. de estacionamento, por exemplo. E aí, nesse caso, na prática, ele nota que essa cobrança está sendo além dos 3%, né? Ou do valor da pernoite ou do valor da diária. Como é que ele deve proceder? A princípio, aquele trabalhador, às vezes desinformado, né, recebe ali a instrução da empresa, diz que ele vai ter que pagar aquele valor determinado que passa, às vezes, esses 3%. Esse consumidor, ele deve aceitar fazer esse pagamento, depois procurar um órgão de defesa do consumidor? Como é que ele deve agir ali naquele momento? Se realmente, se ele não tem como chamar uma autoridade para dirimir aquela situação, a minha recomendação, que eu sempre falo para as pessoas, eu acho muito mais salutar pagar, mesmo sabendo que é errado, e depois pleitear meu direito, seja no PROCON, seja na Justiça, até porque o próprio Código ele determina o quê? Houve um pagamento indevido, eu tenho direito a restituir esse valor pago, eu tenho direito a essa restituição em dobro. Acho que é a maneira mais prática, né? Acho que é muito difícil você ter os órgãos, até pela capacidade técnica de pessoal, de estar o tempo todo, você ligou e ter um fiscal ali. Eu acho que aí, qual é o cuidado, qual é a orientação? Compõe a sua prova. Veja, se documente, exija o documento da cobrança, por exemplo, no estacionamento, por exemplo, exija a cobrança e a discriminação do que está sendo cobrado, o tempo que está sendo cobrado e o valor que está sendo cobrado. Para a gente verificar se o que está sendo, quando ele chegar em um órgão de defesa do consumidor ou quando ele procurar a justiça, ele ter como se documentar, né? Porque assim, não adianta o consumidor falar. Acho que a gente tem que estar sempre tendo aquele cuidado de se documentar do que está acontecendo com você. E aí uma das coisas que eu acho que um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Eu acho que esse direito ele tem que ser exercido
pelo consumidor também ter o cuidado de ler, na hora de contratar e na hora também de reclamar pelo seu direito. Porque muitas vezes eu acho que é uma carência dos consumidores, pelo menos na época que eu trabalhava no PROCON, não porque eu quero reclamar, mas não leva um documento, não leva um registro. Eu fiz um contrato de plano de saúde, muitas vezes não existe daquele corretor o contrato de plano de saúde, até para verificar a questão da carência, porque a gente tem uma prática hoje dos corretores venderem um plano de saúde, aí 30 dias, aquele plano ele só vai começar 30 dias depois que é vendido. O consumidor não tem um documento de que fez aquela contratação. Então, assim, eu acho que há uma obrigação dos órgãos de fiscalizar, de orientar, mas também acho que tem que ter o cuidado do consumidor. Estar mais atento a essa na hora da sua contratação, de se documentar, de se informar. É um direito do fornecedor informar e o fornecedor, ele muitas vezes não vai querer informar bem, não. É nós que temos esse papel. Eu sempre digo no final das minhas palestras, o fiscal número 1 da relação de consumo é o consumidor. Ok, ótima explicação. A gente vai verificar agora mais uma informação para saber se é mito ou se é verdade. Olha só, é possível denunciar uma loja que anuncia produtos diferentes do que vende? Mito ou verdade? É possível fazer isso? Deve. Existe uma propaganda e quando chega na loja é totalmente diferente. Deve. Isso é publicidade abusiva, isso é crime na relação de consumo. Você ofertar uma coisa que você não está tendo. Então, assim, o consumidor deve sempre fazer isso. Não é obrigação nossa, enquanto do consumidor também está coibindo. Eu acho que é um papel nosso também exigir dos órgãos, levar os órgãos as informações. Você veja que na questão dos planos de saúde, muitos consumidores às vezes não têm atendimento, o plano nega procedimento, e quando você procura um órgão de defesa do consumidor, às vezes não tem registro suficiente, não tem poucos registros. Você procura as agências, tem poucos registros. Acho que a gente tem que estar atento. Houve uma irregularidade, houve uma má prestação de serviço, denunciar. Não só na questão da publicidade, mas de uma forma geral, na prestação de serviços. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa pode participar com a gente, mandar a sua dúvida. 3424-1977, linha interativa, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e vamos dar sequência aqui a esse bloco do programa. Vamos mostrar alguns mitos e verdades e saber se trata de uma verdade ou de um mito para deixar você que está em casa bem informado a respeito de seus direitos enquanto consumidor. Vamos conferir agora no nosso telão aqui mais uma informação e queremos saber dos nossos convidados se é mito ou se é verdade. Geralmente as lojas virtuais elas vendem produtos que estão em falta, avisando o consumidor do problema só após essa venda. Tem um pouco de verdade e um pouco de mito. Vai depender muito da loja virtual. Então, existem sim certas lojas virtuais que vendem produtos que não existem. Então, casos clássicos aí que consumidores que compraram pela internet, quando receberam uma pedra dentro do pacote. Mas existem lojas sérias que trabalham com esse sistema. Eu mesmo sou um praticante de compra virtual, nunca tive problema. Agora, é claro, a gente tem que tomar certos cuidados como consumidor. Analisar a procedência daquele site, olhar na internet se ela tem reclamações, verificar a questão de preço, porque às vezes promoções muito avantajosas levam a você desconfiar, e verificar sempre lojas que têm uma boa cotação no mercado, né? Ou seja, empresas sólidas realmente. Quando a oferta é muita, a gente tem que desconfiar. Né? Agora, Às vezes até em redes sociais a gente encontra alguns anúncios que não são de sites oficiais, eles meio que burlam, né? Fazem um site ali parecido
de uma loja, né, bem reconhecida, e quando você vai ver na prática, se trata de um golpe. Mas aí, considerando esses cuidados que Cláudio colocou, eu acho que é muito importante. Mas também lembrando, como se trata de uma loja virtual, não tem como também você averiguar se tem ou não tem o produto. Existe um prazo de entrega. E aí tem que estar atento, né, nesse prazo, amarrar o prazo de entrega. Se nesse prazo não chegar, aí você cobrar, né? Exigir que entregue o produto. Né? Ou se chegar um produto diferente... Diferente também exigir. Mas aí é assim, é esse cuidado, os cuidados que Cláudio citou antes, né? Saber de quem você está comprando. Pronto, né? eu tive um caso, eu vou acho que é passar importante. aqui, é muito rápido. Eu uma vez comprei um filme pela internet, num site, fiz o pagamento e não recebi o produto. Aí, na hora de qualificar a operação, aí eu qualifiquei negativamente e informei que não tinha recebido o produto. Imediatamente eu recebi uma mensagem do site dizendo que o produto foi remetido. Aí colocaram lá o código da postagem, tudo. Aí quando eu fui atrás, descobri que foi por conta da greve dos Correios, que aí ficou retido o pacote na agência. Então aí recuperei o produto, ou seja, aquela empresa séria, ela sempre vai tentar resolver aquela situação. Porque aí existem os percalços, existem às vezes um obstáculo que não é por culpa dela, mas ela tem aquele dever de cooperação com o consumidor. E sempre imprimir, né? Todas as telas, baixar da compra, a compra foi feita. E observar que o decreto, né, ele exige que o CNPJ, a qualificação da empresa. Está atento a essa qualificação. Né? Se o CNPJ, telefone, endereço físico. Então, assim, cuidado com a publicidade, né? Acho que tirar vantagem, né, não é o caminho. Então, como ele colocou, né? Se há um preço se o produto tem um preço no mercado e esse preço está muito aquém daquele preço do mercado, vamos, né, ter cuidado também, desconfiar. Ter bom senso, né? Muitas vezes as empresas, elas são responsáveis, só a empresa é responsabilizada por uma falta de cuidado do consumidor. Então o consumidor ele tem que estar muito consciente dessa sua compra e dessa responsabilidade também no cuidado no momento dessa compra. Ok, ótimas explicações. Vamos ver o que diz a tela seguinte. Próxima tela, a gente quer saber se é mito ou verdade que é ilegal fazer liquidações de produtos cuja validade vence no mesmo dia ou no dia seguinte, por exemplo. Mito ou verdade? É ilegal fazer essas liquidações? Pode ser feita, eu entendo assim, que pode ser feita desde que conste a informação que aquele produto está com prazo, né? Informando o prazo de validade daquele produto, que aí o consumidor ele vai ter aquela opção de querer ou não comprar. O que é ilegal é ele estar lá na prateleira, aquele produto vencido, né? Que inclusive é crime, né? É crime. Ou realmente colocar uma grande liquidação e não informar que já está perto de vencer o produto. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, queremos saber se é mito ou verdade. Não é legal a loja cobrar valores quebrados e não entregar o troco ou então oferecer outro produto, como balas, por exemplo. Mito ou verdade? Não é legal ela cobrar esses valores quebrados? Quanto a... 99 centavos, R$1,99. Na verdade é o seguinte, quanto a essa questão de valores, ela entra aí muito na questão do direito constitucional da livre iniciativa. Então, o código mesmo, ele não estabelece precificação, ele não dá ditames de preço. Então, cada fornecedor livre, né? É livre para aplicar o preço. Agora, cabe ao consumidor receber aquele produto, receber o devido troco e, claro, não oferecer outro produto, como bala ou qualquer outro que seja, ele não pode ser obrigatório. Quer dizer, que o consumidor ele não pode impor ao consumidor. O consumidor ele aceita se quiser. Se for 1 centavo, exige 1 centavo.
se não quiser dar um centavo, que dê a mais. Que dê a mais. Já que colocou já aquele que não, preço. já que não tem, já que se ele não disponibiliza daquele troco naquele valor, que ele dê a mais. Né? Então, assim, é o direito do consumidor. Ele não pode chegar e impor ao consumidor um troco com bala ou qualquer outro produto. Porque se o consumidor voltar com aquele troco em Com bala, aquele- ele não vai A gente receber não tá, como forma ainda de não está pagamento. na Exatamente. questão do mercado de troca, que eu levo o meu produto e troco, né? Passou Seria já o muito escambo, bom. o escambo já o passou. escambo, justamente, que deveria voltar. Existem casos, por exemplo, principalmente assim, em alguns restaurantes, aí eles apresentam o quê? Eles dão um voucher para o seu retorno, você descontar. Também é válido, claro, desde que o consumidor Direito de escolha aceite. dele. Ok, vamos ver o que diz aqui a próxima tela. Temos aqui outra informação. Queremos saber se é mito ou verdade que a troca não é imediata em caso de defeito. Mito ou verdade? No caso, Defeito, vamos né? colocar, vamos Defeito. considerar o defeito como vício ou defeito legalmente. Esse seu defeito é o quê? É o vício ou é o defeito? Não, é um defeito. Vamos falar em defeito. Causou dano ali à minha integridade, então Aí vamos é tratar como imediato. defeito. Tem que ser imediato. No caso do vício, no caso de vício, ou seja, Ele tem 30 dias. a famosa televisão quebrada, aí no caso, como é um bem durável, uma televisão, o fornecedor ele tem um prazo de... Eu tenho 90 dias para reclamar. Uma vez reclamado, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para solucionar. Se nesses 30 dias ele não solucionar esse vício, o que é que vai acontecer? Aí cabe ao consumidor escolher se troca esse produto por outro igual. Se não tiver igual, pode pegar um produto mais caro e pagar a diferença, ou um mais barato e receber a diferença. Pode também desfazer o negócio e receber o valor que foi pago, devidamente corrigido, ou ainda, que é a terceira hipótese, que eu acho que deveria ser abolida, porque não tem uso, é você ficar com a televisão quebrada e receber o abatimento proporcional do preço. E você solucionar o problema mais ou menos assim? E você solucionar depois. É uma das opções. pessoalmente. Mas veja, esse direito de escolha, passados 30 dias, é do consumidor. É ele que vai dizer, eu quero o abatimento no preço, eu quero um outro produto, né, daquela mesma qualidade, ou um superior pagando a diferença. E ainda tem as perdas e danos que, porventura, ele possa ter em relação a esse vício do produto. Né? Mas se for o defeito, não é de imediato, e aí também tem danos, né, que não tem essas opções, né, que é prevista na questão do caso, vício. Só a título de informação, quanto a um caso de defeito, ou seja, um dano no consumidor, aí realmente tem que ser procurado o Poder Judiciário, que aí um juiz é o que tem o poder para determinar o valor desse dano. Se for moral, né? Na questão do material, eu acho que... Né? Pode ser procurado pelo Até porque uma coisa órgão. que tem que ficar clara no órgão administrativo, no caso o PROCON, só vocês, Cláudio, concordam comigo, ele não tem a obrigação, ele não pode impor ao fornecedor a ressarcir aquele prejuízo material do consumidor, né? Que ele teve. No né? caso de uma falhada a conciliação, não houve acordo, o órgão ele só pode aplicar uma penalidade administrativa. Se não conseguir resolver essa relação, por exemplo, teve um defeito, ele teve um prejuízo material, e ele não quer questionar o dano moral, se tiver, né? Se tiver, nem tudo também gera dano moral, né? Mas se o consumidor ele quiser reclamar o dano moral, ele não pode ir ao PROCON, ele não deve ir ao PROCON, ele deve procurar o judiciário, que é o judiciário que pode arbitrar essa questão do dano. Mas se for o material, chegou no PROCON, não, eu só quero realmente ressarcimento do prejuízo que eu tive, do meu carro, que queimou, essa coisa toda. Passando daquela fase conciliatória, se a empresa não ressarcir, o PROCON não pode chegar e dizer, não, você vai ter que ressarcir. Existe um projeto de lei nesse sentido que poderia, no caso do vício, mas ainda não existe. Então, assim, o que vai acontecer aí? O consumidor ele deve procurar o judiciário e o PROCON vai analisar a conduta daquela empresa e aplicar a penalidade cabível, né, que tem lá no Código de Defesa do Consumidor, desde multa a várias outras penalidades.
Ok, vamos ver o que diz agora a próxima informação. Temos aqui outra tela. Será mito ou verdade que o comércio não é obrigado a aceitar cartão ou cheque? Mito ou verdade? Verdade. Desde que ele informe. Ou seja, em local bem visível tem que ser colocado. Este estabelecimento não aceita cartão de crédito. Como eu disse, aí é a parte da livre iniciativa da empresa. Ela determina quais são as formas de pagamento que ela está disposta a receber. Agora, o que não pode No caso do cartão, né? Principalmente a questão do cartão, por exemplo, supermercado. Exige um valor Eu mínimo. ir até fazer toda aquela feira, ir para o caixa e chegando no caixa tá lá. Não aceitamos cartão. Ou seja, houve uma falha na informação. Porque a informação ela tem que ser evidente, ela tem que ser clara. Ou seja, logo quando eu entro na loja tem que estar lá bem claro. Este estabelecimento não aceita cartão. E outra coisa, em relação ao cartão de crédito, uma vez ela aceitando o cartão de crédito, ela não pode exigir um valor mínimo, que eu tenho que comprar R$10. Não, eu posso comprar R$1 com cartão. Não aceita? Então, assim, ela não pode impor condições ao consumidor para esta compra. E aí a gente tem agora uma novidade, né? Que é a questão péssima, concordo com ele. Eu acho que é a questão da diferença de preço no cartão de crédito, né? Infelizmente foi aprovada uma lei onde permite ao fornecedor fazer a diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento. Outra coisa, assim, porque o que eu acho? Eu acho abusivo, porque você tem um cartão de crédito hoje, ele é uma moeda, é o que você mais usa. O consumidor, ele também tem custos com esse cartão de crédito, a gente paga uma anuidade, né? Então, por que eu vou pagar mais caro? E aí, assim, considerando, mais uma vez, Cláudia, a questão do consumo no Brasil, do comerciante no Brasil, que não tem a mesma visão dos outros países, como a gente voltou a falar na questão da publicidade, da Black Friday, essa coisa que não tem a mesma questão, como é aproveitado. Então, assim, qual a segurança que a gente vai ter, nós, consumidores, que aquele preço realmente está sendo informado corretamente em relação a cartão e em relação a dinheiro. E aí é onde a gente, que é uma das grandes fiscalizações do PROCON, que todo produto, que eu acho que tem que bater muito forte, é a questão da precificação. Você pode colocar o preço que você quiser no seu produto, mas você tem que informar o consumidor o preço do seu produto. Então, assim, nós, consumidores, temos que chegar nos estabelecimentos, nos supermercados, na loja, e tal produto com o seu preço. Não é para eu estar indo atrás do vendedor, de quem quer que seja, perguntando o preço, não. Tem que estar claro lá para mim. E se você está financiando, você tem que informar a taxa de juros que está sendo cobrada, para que o consumidor ele tenha aquela opção de até fazer uma pequena conta no momento. Será que é melhor eu comprar à vista, ou guardar meu dinheiro e depois comprar? Mas essa informação tem que ter do preço. E eu acho que com essa questão hoje dessa lei, que eu não acho que ela é boa para o consumidor, acho que a gente tem que estar mais atento a essa questão de exigir essa questão dos preços dos produtos, para quando a gente chegar lá ter realmente, para saber se eu estou tendo ou não um desconto. Para avaliar essa questão desse desconto que se diz que vai ter, né? Que eu não sei se vai ter. Ok, vou pedir licença agora mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos acompanhar as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas. Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, oportunidades de trabalho, uma vaga para gerente de instituição educacional, exigência de superior completo, experiência de 6 meses, o salário nesse caso não foi informado. Uma vaga para gerente de instituição educacional. Vamos conferir juntos aqui mais oportunidades de trabalho. Agora, uma vaga para subgerente de loja, no caso operações comerciais, ensino médio completo e experiência de 6 meses. Essa aqui é a exigência.
Ensino médio completo também exige 6 meses de experiência, salário também não informado. Próxima tela, vamos conferir mais oportunidades. Uma vaga para conferente de mercadoria, ensino médio incompleto, experiência também 6 meses a exigência, uma vaga para conferente de mercadoria. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Essas vagas elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua dúvida, preste atenção que os nossos convidados vão responder a partir de agora. Vamos conferir aqui a primeira dúvida. A primeira dúvida é da Adriana Barros, ela que é de Paulista. Ela diz o seguinte: comprei uma mesa e a loja disse que entregaria em 30 dias. Ao chegar, percebi juntamente com meu esposo que era a mesa que estava no mostruário, né, da loja. Ela percebeu isso. Fomos até o local e solicitamos outra e a gerente pediu para ficarmos com a mesa e informou que mandaria outra em 15 dias. Quando a nova mesa chegou, percebemos que estava com defeito. O que ela deve fazer nesse caso? Aí ela disse que então voltamos na loja e solicitamos o nosso dinheiro de volta. E até agora a gerente ela não nos deu resposta. O que mais podemos fazer? Reclamação junto ao PROCON, nesse caso aí. Uma vez que, como a gente pode verificar, todo o negócio foi mal articulado pelo fornecedor. Então, nesse caso aí, não caberia nem sequer ir para assistência técnica essa mesa. Porque ela comprou um produto e recebeu outro. Por quê? O mostruário pode ser vendido, desde que informado ao consumidor. Então, nesse caso aí, o que eu recomendo à Adriana, procure o PROCON mais próximo de sua residência e abrir uma reclamação. Inclusive aí já houve um descumprimento da oferta, né? Justamente, aí, além do descumprimento da oferta e enganou, né, o consumidor. Né? Aí nesse eu acho que não é o caso nem de... ela não tem nem que aguardar, claro, não sei se você concorda comigo, esse prazo de 30 dias para a loja solucionar. Como eu falei, porque não foi um vício, né? Não foi um vício do produto. O produto foi entregue, não o produto que foi comprado. Não correspondia. Não foi uma publicidade, não cumprimento da oferta, né? Ok, então Adriana Barros, está sua dúvida aí esclarecida, você pode procurar o PROCON mais próximo de sua casa para solucionar esse problema. Vamos agora a mais uma pergunta, temos aqui outra dúvida, agora da Patrícia Marques, ela que mora na Torre. Ela diz o seguinte: há mais de um ano ganhei uma bolsa de grife, né? Nunca tinha usado e quando fui no início desse ano decidi usá-la, mas percebi que a bolsa estava descascada, ou seja, com vício oculto do produto. Fui na loja e me solicitaram a nota fiscal. Como foi presente, eu não tenho a nota. Até agora a loja não se posicionou, pois disseram que para este caso o prazo era de 90 dias. O que mais posso fazer para resolver essa causa? Nesse caso da Patrícia é mais complicado, porque é importante que ela tenha a nota fiscal que comprova que aquele produto foi comprado. Então, nesse ponto aí eu recomendaria talvez ela fazer uma reclamação junto ao fabricante da bolsa. Agora veja, uma bolsa com um ano também, né? E é um vício aparente, né? A bolsa descascando. Então, assim, ela teria... quando é que começa a contar o prazo? De quando você recebe o produto. Então, um ano depois, uma bolsa guardada, né? É muito... E assim, a gente tem que verificar as condições né, que essa bolsa foi guardada. E o prazo, né, que foi reclamado. O próprio código, ele determina que não cabe qualquer forma de indenização por parte do fornecedor, uma vez comprovado o mau uso pelo consumidor. Então, o mau uso também envolve a questão de como eu guardei aquele produto, se eu segui as orientações. Eu acho que a loja ela foi até assim, eu acho que ela recebeu bem no momento que ela disse, traga a nota fiscal que a gente vai verificar, né? Depois de um ano, de 90 dias. E aí você veja,
a gente chama atenção, que vício é esse? É um vício aparente, é um vício perceptível, que você, quando você recebe o produto, você tem como constatar, né? Então, ok, vamos agora ver a próxima pergunta. Temos aqui mais dúvidas, agora do Paulo Fonseca, da Torre. Ele diz o seguinte: fizeram uma fraude no meu nome e estou sendo cobrado por uma dívida que nunca fiz. Já solicitei à empresa que tirasse o meu nome da negativação de crédito e ela não tirou. É cabível entrar com uma ação na justiça contra danos morais e como devo fazer isso? No caso, ele deve levar o caso sim ao crivo do Poder Judiciário, juntar toda a documentação necessária, né, para o caso, e aí o juiz vai analisar o fato. Muito cuidado, só uma informação que eu gosto de deixar claro, que tipo de fraude foi essa? Porque muitas vezes o consumidor empresta o cartão de crédito a um terceiro, ou então deixa que um terceiro faça um financiamento em seu nome. Lembrando que, uma vez feito isso, o consumidor está assumindo aquele débito. mas aí no caso dele tem emprestado, se ele realmente tem certeza, né, de que não houve, que realmente foi usado indevidamente, né, pela empresa, o nome dele por o terceiro que ela deixou utilizar, ele deve procurar uma delegacia, fazer uma ocorrência policial e aí procurar, e nesse caso aí realmente é o judiciário, para pedir o cancelamento dessa cobrança, já que ele não conseguiu fazer administrativamente, levar o comprovante da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito e também pedir o cancelamento e ressarcimento também por danos morais, né? Já que houve um uso indevido do nome dele, né? Por um contrato que ele não fez com essa empresa. Então, assim, esse cuidado. Primeiro, verificar junto à família se realmente foi fraude ou não foi, juntar esse comprovante de reclamação junto a essa instituição que fez esse financiamento, para até colher mais provas, que contrato foi esse, de onde surgiu. Então, assim, o consumidor tem sempre esse cuidado de se amparar de provas. Agora, essa ocorrência policial é muito importante, porque assim, ele está dizendo, não, eu não fiz, eu estou assumindo que eu também não me responsabilizo por isso, né? Nesse caso, ele procura a Defensoria Pública ou o juizado mais próximo Veja, de casa? dependendo do valor que ele queira pleitear de danos, ele pode ir diretamente a um juizado especial, que até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Ou, se ele precisar de advogado, ele pode procurar a defensoria ou então um advogado particular. E é a opção dele, né? Mas, necessariamente, dependendo do valor que ele vai pedir de salários mínimos. Agora, um ponto importante é ele pedir o cancelamento dessa cobrança. Ok, E no vamos ver contrato, aqui né? mais uma pergunta. Temos outra dúvida agora da Carmen Lúcia, de Paulista. Ela diz o seguinte: em novembro do ano passado, comprei telhas em um determinado shopping. A loja informou que o produto chegaria dentro de 15 dias, porém, só veio chegar no mês de dezembro, 26 dias depois. No dia seguinte, abri a caixa e observei que as telhas estavam com defeito. Então, no mesmo dia, fui na loja e o vendedor me informou que eu deveria ligar para o saque da empresa fabricante do produto. Isso aqui, aí tem a continuação. Liguei da loja mesmo, sem êxito, desde então não consigo resolver pelo saque. A loja do shopping atrasou a entrega e o produto chegou com defeito. Ela agiu corretamente? Tenho mesmo que ligar para o saque da empresa fabricante do produto? O que mais posso fazer? A dúvida da Carmen Lúcia. Nesse caso, cada empresa ela tem seu procedimento para atender o consumidor. Então, algumas dizem, entre em contato com o saque, informe o ocorrido, eles vão dar um número de correios para que você possa remeter o produto de volta. Enfim, cada um tem um procedimento. Agora, uma vez que o próprio procedimento dado pelo fornecedor é ineficaz, aí, claro, o direito da consumidora tem que ser preservado. Então, nesse caso, ela já tem aí motivo mais do que suficiente, principalmente por essa questão do defeito nas telhas, de procurar o órgão de defesa do consumidor, procura o PROCON, estabelece uma reclamação, formaliza uma reclamação para um possível tentativa de conciliação. E uma vez não cumpridas as exigências, possivelmente, nesse caso aí, a empresa vai ser penalizada.
Dentro desse ponto, só para a gente Pode ficar à reforçar, vontade. acho que a questão do direito do consumidor, uma vez que essa compra foi feita presente, eu acho que no momento que o consumidor retorna àquela loja para fazer uma reclamação, eu entendo que ela tem que receber. Ela não tem que estar direcionando o consumidor para a SAC e A e B, não. O consumidor, ele tem a opção de escolher se ele quer ir reclamar no saque ou se ele quer reclamar diretamente na empresa. E considerando que a compra foi feita presente, que o produto apresentou um vício, né, ele tem a obrigação de receber a reclamação, averiguar e dentro do prazo de 30 dias dar uma solução. Ou trocar o produto, se for, dependendo, acho que telha não tem como consertar, né? Devolver outra telha, substituir. E se dentro desses 30 dias ele não solucionar, o consumidor procura um órgão de defesa do consumidor. Então, pelo que eu entendi, ela já reclamou, eles não estão solucionando. Mas só lembrando o consumidor que você tem o direito de... O comerciante ele tem a obrigação de receber a reclamação do consumidor. O que acontece com compras de celulares, de eletrodomésticos, eles sempre encaminham para o fabricante. Mas eu entendo que ele, no momento, no local que o consumidor fez aquela compra, ele tem o direito de receber aquela reclamação, que ele encaminhe para a sua assistência técnica, que ele encaminhe para seu saque, para onde ele quiser. O que ele não pode é não receber a reclamação do consumidor e estar direcionando para um órgão da própria empresa, né? Ok, essas dúvidas que foram respondidas agora chegaram através da nossa linha interativa e agora a gente vai dar sequência aqui respondendo algumas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você também que participou através do WhatsApp, preste atenção que vamos repassar a partir de agora essas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Temos aqui a participação, a pessoa não se identificou, quer saber, o Timóteo Gomes, ele quer, de Benfica, ele quer saber o seguinte: gostaria de saber se existe alguma cartilha de orientação do PROCON quanto ao trato de casos mais comuns de reclamações. Tem essa divulgação no próprio site, não é isso? No próprio site a gente tem, sempre nas datas comemorativas, o PROCON está sempre lançando uma cartilha informativa. Agora, por exemplo, a gente vai ter aí a cartilha de carnaval. Temos aqui outra participação, a pessoa quer saber se o plano de saúde ele pode negar assistência a um paciente que chega na emergência em trabalho de parto prematuro. Pode realizar transferência e deixar mesmo sem assistência por causa de alguma carência? Não. Na questão de carência, dependendo, no caso de um parto prematuro, o plano de saúde ele não pode negar atendimento. Exatamente. Até porque isso é questão de urgência, né? Então, assim, a própria lei de plano de saúde, ela é clara que nos casos de urgência e emergências, independente de carência, o plano de saúde ele deve prestar o serviço, ele deve oferecer o atendimento. Se depois precisar de internação de tempo maior, aí, dependendo do contrato, aí não dá para a gente responder sem analisar o tipo de contrato que ela tem, se é um contrato ambulatorial, se é um contrato hospitalar ou se é um contrato de referência, né? Mas deixando claro que na questão de urgência e emergência, independente de carência, o plano de saúde ele tem que prestar o atendimento. Temos aqui a participação agora da Anne Evelyn. Ela disse que está acompanhando o programa. Gostaria de saber, ela contratou um serviço de armário sob medida e ele deu um prazo de 1 mês para entregar e instalar também. Final de janeiro faz 2 meses. O que é que eu posso fazer nesse caso? Foi um acordo feito de boca, né? Boca a boca ali. No caso, eu comprei os materiais, só falta pagar a última parcela do que foi acordado. O que é que ela pode fazer 2 meses já desse prazo? Como consumidora, realmente, eu tentaria insistir com essa pessoa para que conclua. Não efetue mais o pagamento, porque se ela efetuar, aí é que ela possivelmente não vai receber. A última parcela também. E entrar com a reclamação junto ao PROCON. Possivelmente aí vai haver um acordo e, no caso aí, um acordo do PROCON, geralmente a pessoa cumpre, porque uma vez não cumprindo, quebra de acordo, penalidades legais. Só lembrando, né, nesse caso aí, ela disse que foi feito um contrato verbal, né? Mais uma vez aí a gente chama a atenção do consumidor, por pequeno que seja o serviço em sua casa, de um reparo, de um banheiro, estabeleça um prazo, assine um documento. No próprio recibo que você fez o pagamento da primeira parcela, você pode ressaltar que está pagando o valor X do diesel, e naquele recibo mesmo ressaltar que vai ser entregue, pelo menos um documentozinho simples, porque aí você tem como provar, né? O prazo que foi estabelecido, inclusive estabelecendo que ela está comprando material, esses cuidados que o consumidor deve ter, né? E só como consumidor, que eu também
já contratei, né, serviço desse tipo. É sempre bom você chegar para a pessoa e dizer, olha, me dê o prazo real. Nunca é o prazo de um mês. Esse tipo de serviço de marcenaria nunca é em um mês. Muito raro isso. Então, tá preparado para saber que é algo mais demorado. Mas eu acho que independente desse preparo, eu acho que você tem que amarrar. Eu acho que esses profissionais eles têm que começar a ser cobrados desses profissionais de responsabilidade, né? Até porque você sempre faz um adiantamento de um pagamento. E nesse recibo, amarre alguma coisa de prazo, de entrega, de material, porque aí assim, e a identificação desse profissional é importante. CPF dele, endereço, né? Assim, porque como, né? Justamente. Acho que a gente tem que estar amarrando sempre, né? Ok, temos aqui a participação agora do José Raimundo de Assis, ele que mora no bairro das Graças. Ele disse que foi a um supermercado comprar uma caixa de fósforo, mas só existe ali um pacote com 10 caixas dentro. Ele quer saber se ele é obrigado a levar as 10 caixas, mesmo querendo levar apenas uma unidade. O supermercado ele não permite ele abrir esse pacote com 10 e tirar apenas uma caixa de fósforo. Ele é obrigado a comprar o pacote fechado com as 10? No caso, é porque assim, a informação está um pouco incompleta, que eu não sei se foi nas lojas atacadistas ou de varejo. Acho que é de varejo, quando ele fala de supermercado. Se for de varejo, realmente tem que ter a opção tanto do pacote, como também da peça separada. Ok, vamos aqui a mais uma participação. Agora a participação é do Francisco. O Francisco está participando, ele mora em Paulista, ele disse que comprou um produto de um fornecedor que importava o mesmo da China. O prazo informado foi de cerca de 2 meses. Esse tempo passou e o produto ainda não chegou. Ele foi informado por um amigo que ele deveria ir na Receita Federal porque o produto era importado da China. Essa informação procede? Sim, porque produto importado, dependendo do valor e do fornecedor, ele pode ficar preso na Receita Federal para se calcular a taxa aduaneira. Então, não tem prazo para esse produto ser liberado da Receita, que pode ficar com o produto cerca de 2 até 6 meses. Então, e aí tem ainda a possibilidade dele pagar a aduana. Ok, temos agora a participação da Rafaela, ela que é de Olinda, ela gostaria de saber o seguinte, o pai da minha filha, ele pagava a escola dessa criança, mas sendo que ficaram 3 meses de mensalidade do ano de 2016, quer fazer a matrícula em outra escola agora, para mais próximo à mãe, e ela gostaria de saber se a escola anterior pode reter a transferência, o histórico escolar, que no caso é a transferência dessa criança. Nesse caso, quando está fazendo isso, o que ela deve proceder, o que ela deve fazer? Procurar um PROCON. Nenhuma retenção pedagógica ou administrativa. Durante o ano letivo, mesmo que o pai não esteja pagando a escola, o aluno ele não pode ser prejudicado, né? E ao final do ano, a escola ela não tem a obrigação de renovar a matrícula com aquele aluno inadimplente, né? Mas ela não pode reter nenhum documento desse aluno, né? Porque assim, ele não pode impedir de que o aluno se matricule em outra escola, não. Ela tem os meios legais de fazer a cobrança dessa dívida, né? Então, pode assim, negativar? Pode negativar, mas pode ir para a justiça, né? E assim, mas reter documento de transferência, não. Em qualquer situação dessa, eu aconselho, assim, por ser um órgão mais rápido, por ter uma fiscalização funcionando, procurar um PROCON, né? Porque como se trata de um serviço essencial e que essa matrícula tem que ser feita, né? Existe esse prazo, acho que o PROCON atuaria bem rapidamente nesse sentido. Não sei se o Cláudio me confirma. Por falar em número, a gente aproveita também, tem um número decorado, Cláudio, do PROCON, que as pessoas que estão em casa podem ter outras informações. Temos o PABX, né? Que é o 3181 7000, o número. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados para a gente conferir o resultado da enquete de hoje. A nossa pergunta foi a seguinte: você que está em casa já teve dificuldades ao tentar reivindicar algum direito enquanto consumidor? 40% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tiveram dificuldade em reivindicar algum direito enquanto consumidor. 60% disse que não teve essa dificuldade. E estamos agora na reta final do nosso programa. Queria muito agradecer aqui a participação dos nossos convidados hoje no nosso programa. Adelaide Folha, muito obrigado pela sua participação. O espaço agora está aberto
para um último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu é que agradeço, né, em nome da Comissão de Defesa do Consumidor da UAB, né, que a gente tem uma comissão que é formada por advogados, né, especialistas em direitos do consumidor. E essa comissão ela tem a função de estar acompanhando, né, orientando os consumidores e também de estar acompanhando, tendo um trabalho de interação junto aos órgãos de defesa do consumidor para que se tenha um tratamento coletivo do direito do consumidor. Então, numa situação onde há uma reclamação geral, a gente pode, tendo conhecimento, né, de danos aos consumidores, de má prestação de serviços, da empresa de telefonia, do que for, a OAB ela tem sempre levado a representação aos órgãos, tanto ao PROCON como ao Ministério Público, também trabalha em parceria com a Defensoria Pública. Então, assim, essa comissão ela tem essa função, além de ter um trabalho também de informação. Como é que a gente faz isso? Através de palestras. Né? Tanto que essas palestras elas são abertas ao público, aos advogados, como também aos consumidores na sede da OAB, no auditório, para que a gente possa estar disseminando, né, estar divulgando e estar orientando os consumidores. Então, assim, a comissão se coloca à disposição. Hoje eu também faço parte de uma Associação Nacional de Defesa do Consumidor, que também tem esse trabalho de apoio ao consumidor. Então, assim, muito obrigado. Eu me coloco à disposição, a comissão também da UAB se coloca à disposição para quando precisar. A gente está aqui fazendo esclarecimento aos consumidores. Mais uma vez, muito obrigada, Adoleide. Eu Nós que agradecemos. Também queria agradecer Cláudio Marinho, ele que é educador financeiro e assessor jurídico do PROCON estadual. Muito obrigado pela sua participação. O último recado, fique à vontade. Muito obrigado, Valdson. É um prazer estar aqui nesse programa e, novamente, eu trago essa mensagem aos consumidores. Procurem os seus direitos, lutem por eles. Lembrando sempre que você tem um parceiro atuante, que é o próprio PROCON. Então, o PROCON tem que ser visto como uma segunda casa do consumidor. E aí, todo problema que ele tiver, procure. A gente vai tentar encontrar a solução, vai dar as informações, enfim, vai auxiliar o consumidor no que ele necessitar. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Obrigado. Queria agradecer a você que está em casa, que participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!